Você já deixou de tomar uma decisão que era muito importante, mas você não tomou porque sentiu medo? Você já desistiu de uma oportunidade até mesmo de tentar, porque por trás dessa tentativa tinha um medinho? Talvez você tivesse capacidade, tivesse conhecimento, talvez você estivesse até preparado e até muita vontade, mas no momento de agir, alguma coisa disse a você: não faça isso. Você pode fracassar, você pode ser rejeitado, pode não funcionar, pode não dar certo. Você pode perder o que já possui. Porque por trás desse impulso de querer fazer em vontade existia um medo. O medo, ele paralisa as pessoas. O medo consegue construir prisões inconscientes que você não consegue enxergar e que nem possui grades. As pessoas continuam livres para andar, fazer o que quer. Elas buscam melhoras, elas tentam escolher mudanças, mas passam a viver uma vida limitada por aquilo que acredita que poderá acontecer. Ela fica imaginando que algo pode acontecer negativo ou ruim. Ela está presa, ela está aprisionada pela realidade, mas pelas possibilidades negativas criadas pela própria mente. Aliás, não está presa pela realidade, ela está aprisionada pelo inconsciente e o medo que é gerado por trás disso. Talvez você esteja com medo de começar um projeto, mudar de profissão, transitar de uma área, de uma carreira para outra, terminar um relacionamento que você já não quer mais, e que está gerando toxicidade e lhe fazendo mal, falar aquilo que pensa, colocar limites, recomeçar a vida. Talvez seja um medo de tomar essa decisão que está colocando limites na sua vida. Não deixa você recomeçar as coisas. Ele não só te aprisiona, ele impõe limites. Talvez seja o medo de perder dinheiro, de ficar sozinho, de adoecer, de decepcionar alguém, de ser julgado. Independente do que seja, qualquer desses movimentos, o seu medo existe. Ele é real, mas ele é apenas algo que está na sua mente inconsciente. Existe uma verdade que você precisa compreender. Sentir medo não significa que você seja uma pessoa fracassada ou um fraco. O medo é uma reação natural de proteção. Ele foi desenvolvido para nos ajudar a perceber perigos e preservar a vida. O problema começa quando esse mecanismo passa a interpretar tudo que você vê e observa, as suas iniciativas. Qualquer mudança que você quer fazer aparece como uma ameaça. Porque o seu cérebro nem sempre sabe diferenciar o perigo real de uma situação apenas desconfortável. Falar em público pode parecer uma ameaça. Iniciar um negócio pode parecer uma ameaça. Dizer não para alguém pode parecer uma ameaça. Acabar um relacionamento pode ser uma ameaça. Mudança representa o desconhecido. E o desconhecido desperta insegurança. E ele é um gatilho para o medo. Por isso, vencer o medo não significa nunca mais sentir medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de agir com consciência, mesmo quando o medo está presente. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você as 3 atitudes mais importantes para impedir que o medo continue controlando suas decisões. A primeira atitude: identifique o seu medo. Qual é o nome do seu medo? Muitas pessoas dizem apenas: estou com medo. Mas o medo de quê? Exatamente. De que você tem medo? Enquanto o medo permanece indefinido, ele parece ser a maior ameaça. Ele parece maior, às vezes, do que realmente é. E ele se transforma em uma sombra que vai ocupando todos os espaços da sua mente, gerando, inclusive, uma percepção da realidade totalmente fora
da verdade. Porque o medo, muitas vezes, ele nem existe. Mas o medo é tão grande que ele bloqueia a possibilidade de você ver, inclusive, de fato, como as coisas estão funcionando e acontecendo. Quando você identifica o medo, aquilo que você teme, o medo deixa de ser uma força invisível, ele passa a ser visível. E você começa a se transformar em um problema que pode... Ele começa a se transformar num problema que pode ser resolvido e analisado, porque você percebe ele. Você deu um nome a ele. Então, a primeira atitude, identifique o seu medo. Qual é o medo? Qual é o nome dele? Imagine uma pessoa que deseja começar um novo projeto e ela diz que está com medo de começar, mas quando observa com mais profundidade, percebe que não tem medo do projeto. Ela tem medo de perder dinheiro. Esse é o verdadeiro medo. Outra pessoa talvez perceba que não teme o fracasso, mas o julgamento da família, dos amigos. Uma terceira pessoa pode descobrir que o verdadeiro medo é começar. Obter sucesso e depois não conseguir sustentar a responsabilidade que o sucesso traz. Muitas pessoas têm medo do sucesso. Muitas pessoas têm medo, não é do sucesso, têm medo de fracassar perante a oportunidade do sucesso. São medos diferentes. E por isso exigem respostas diferentes. Pergunte a si mesmo, o que realmente tenho medo? De que realmente, de onde vem esse medo? Que medo eu tenho? O que realmente eu tenho medo que aconteça? Qual é o nome do meu medo? Depois faça uma segunda pergunta. Se isso acontecer, o que eu poderia fazer? Essas duas perguntas retiram o medo do campo da imaginação e colocam ele no campo da realidade. A mente amedrontada diz, tudo está errado. A mente consciente pergunta, o que pode dar errado especificamente e como posso me preparar? Existe uma grande diferença entre perigo e possibilidade. O perigo está acontecendo agora e exige uma resposta imediata. Já a possibilidade é algo que talvez aconteça. Por isso que na física quântica eles falam o campo das infinitas possibilidades, o campo de qualquer coisa grandiosa, infinita, pode acontecer quando você acredita, tem fé, tem um pensamento construtivo. Quando tratamos todas as possibilidades como se fossem perigos presentes, permanecemos em um estado de alerta permanente. Nem todo pensamento é uma previsão, nem toda sensação é um aviso, nem tudo é medo, nem tudo é aquilo que você imagina que vai acontecer. Pegue uma folha de papel, agora, anota aí. Escreva, eu tenho medo de... Complete essa frase com sinceridade agora. Em seguida, anote quais evidências mostram que esse risco é real e quais evidências mostram que talvez a sua mente esteja só exagerando. O medo cresce no silêncio, na confusão mental, na fuga. Quando você olha para ele com honestidade, começa a recuperar o controle. Agora, a segunda atitude que você tem que ter com relação ao medo, que fará com que você vença o medo. Pare de esperar o medo desaparecer. Muitas pessoas pensam, quando eu estiver confiante, quando eu estiver bom, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver isso, eu começarei. Quando me sentir preparado, tomarei a decisão. Quando o medo passar, darei o primeiro passo. Não existe isso. Não espere o medo desaparecer. Apenas faça. Tome a atitude e decisão certa. Frequentemente, as pessoas que têm medo estão sempre com a confiança abalada, porque ela não tem ação, que surge por consequência dela não ter agido, dela não ter tomado nenhuma decisão. Você não precisa esperar sentir coragem para agir. Muitas vezes a coragem nasce depois que você começa. Você precisa apenas fazer. Pense em uma pessoa aprendendo a dirigir. No início ela fica tensa, fica nervosa, ela não consegue passar as marchas, não consegue prestar atenção no jogo de espelhos, né? Nos dois, do retrovisor, no espelho de dentro. Ela segura o volante com força, assustada, apavorada, achando que se soltar o volante, o carro perde a direção. Até perde, mas não é bem assim. E ela teme cometer erros, falhar ao aprender a dirigir. Se esperar perder completamente o medo antes de dirigir, ela nunca vai aprender a dirigir. Ela nunca vai ganhar confiança. Ela nunca vai ganhar experiência.
É dirigindo com cuidado, recebendo orientação e repetindo a prática que o medo diminui. A experiência ensina o cérebro que aquela situação pode ser enfrentada. Cada pequena ação envia uma nova mensagem. Eu consigo lidar com isso. O medo diz que você precisa resolver tudo de uma vez. A coragem responde que você precisa apenas realizar o próximo passo. Entende a diferença? Se você tem medo de falar em público, não precisa começar diante de 1000 pessoas. Você pode começar com um grupo de pequenas pessoas. Eu, quando comecei a dar aula e me tornar professor e palestrante, eu comecei com um grupo de 25 pessoas. Muito nervoso, suei, mas mesmo com medo, eu fui lá e falei o que eu sabia. Grave um vídeo de 1 minuto. Depois envie para alguém de confiança. Se esse for seu medo, em seguida fale para um pequeno grupo, vá rompendo as barreiras. Mesmo que você tenha medo, siga em frente. Mesmo que você tenha medo, tenha uma atitude, tenha uma ação. Se deseja iniciar um negócio, não precisa investir todos os seus recursos imediatamente. Pesquise o mercado, converse com clientes, teste uma versão simples e analise os resultados. Se precisa colocar limites, talvez não consiga realizar uma grande conversão dos seus resultados ou daquilo que você quer hoje. Mas pode começar deixando aceitar uma pequena situação que lhe faz mal. Dúvida, ela sempre gera medo. Assim como as dívidas, certo? As dívidas, por uma falta de previsibilidade do que vai acontecer no futuro, gera medo. Dívida sempre é aquilo que você teme em passos menores. O importante é você seguir em frente. Pergunte, qual é a menor ação segura possível que eu posso realizar nas próximas 24 horas? Qual é a ação mínima que eu tenho que fazer agora? Não é o pensamento repetitivo que vence o medo. É o movimento consciente que vence o medo. Então é importante compreender que agir não significa ser imprudente. Coragem sem avaliação pode se transformar em responsabilidade. Então analise os riscos, analise o cenário, procure informações, peça orientação e prepare-se. Depois disso, dê um passo possível. Você não precisa enxergar a estrada inteira. Precisa enxergar o próximo trecho, o próximo passo que tem que ser dado. E cada pequeno passo que você dá em uma ação que você começa, você vai vencendo o medo. A imagem que você possui de si mesmo começa a mudar. Você deixa de se enxergar como alguém dominado pelo medo e passa a reconhecer como alguém, passa a se ver, né? A se reconhecer como alguém capaz de vencê-lo e atravessá-lo. A terceira atitude, última, alimente a sua mente com o que fortalece. Alimente a sua mente com otimismo, com palavras positivas, com atitudes nobres, com pensamentos dignos. O medo não é alimentado por coisas positivas ou coisas otimistas, ele é alimentado por negativismo. Ele é alimentado pelo que acontece. Ele também é alimentado por aquilo que você consome, pelo material, pela notícia, pelas pessoas que você compartilha informação, as pessoas que você conversa. Se as pessoas que você conversa são negativas, se o grupo que você frequenta são pessoas pessimistas, adivinha o que vai acontecer? Ele vai alimentar o teu medo cada vez mais, fazendo ele se tornar maior, inclusive, do que você. Então, os pensamentos repetitivos que são negativos, eles alimentam o medo. Se você começa o dia lendo notícias ruins, assustadoras, por guerra, destruição, política, passa horas vendo e assistindo pessoas negativas e termina a noite imaginando o quê? No seu sonho, no seu pensamento? Tragédias, destruição. Logo, afeta logo o financeiro. A primeira coisa que bloqueia é o dinheiro. Dinheiro bloqueou, o medo vai triplicar, porque aí você não tem dinheiro, não tem cabeça, não tem mente, não tem foco. Seu sistema permanece em estado de ameaça. A mente passa a procurar perigos em todos os lugares. Aquilo que recebe sua atenção cresce dentro de você. Isso não significa negar os problemas ou fingir que tudo está bem. Significa escolher conscientemente o que terá permissão para ocupar sua mente. Então, observe quais conteúdos você está alimentando, que estão aumentando a sua ansiedade, sem lhe oferecer nenhuma solução. Perceba quais pessoas fazem você duvidar constantemente da sua capacidade. Que pessoas te apoiam. Identifique as frases negativas que você repete para si mesmo.
Talvez você diga, eu não consigo, é tarde demais, não aguento mais, estou cansado, não dá certo para mim. Eu sempre fracasso. Puxa vida, eu vivo dificuldade. Puxa vida, eu vivo com problema. Quantas vezes você repetiu isso? Quantas vezes você falou essas frases que parece não ser inofensiva, mas não é. Ela alimenta o medo e o fracasso. Esse pensamento, ele passa a desordenar as tuas atitudes com relação à vida e com relação aos enfrentamentos dos desafios que você possa imaginar. O medo é apenas um desafio. Comece a substituir essas falas, essas frases, por coisas verdadeiramente fortes. Eu ainda não sei, mas posso aprender. Não preciso resolver tudo. Posso pedir ajuda. Já superei outros momentos difíceis. O medo está presente, mas não vai decidir por você. Não se trata de pensamento positivo vazio. Trata-se de construir algo real, com ação e atitude, dentro de uma visão equilibrada da realidade. Crie diariamente esse pequeno ritual de fortalecimento. Reserve alguns minutos para respirar com calma, organizar seus pensamentos, escreva suas prioridades e lembre-se das dificuldades que já superou. Cuide também do seu corpo. O cansaço, a privação de sono, o excesso de estimulantes, a falta de movimento pode aumentar a sensação de ansiedade, pode aumentar o medo. Quando o corpo está permanentemente sobrecarregado e a sua mente cansada, a mente vai interpretar que o mundo é uma ameaça. Procure conversar com pessoas que lhe transmitam paz, que sejam capazes de lhe escutar, que não vão alimentar o seu estado de pânico, de medo. Procure orientação profissional, caso você não consiga sair dessa situação, se o medo se tornar intenso. Procure vencer. Procure não se prender a tudo isso. E tenha atitude de responsabilidade. Então, o que eu te digo é o seguinte: existe uma vida que só pode ser conhecida depois que você atravessar aquilo que você evita, muitas vezes, enfrentar, que é o medo. Existem oportunidades relacionadas a aprendizados, possibilidades, esperando do outro lado de uma decisão que você não toma. O medo sempre apresenta motivos para você permanecer no mesmo lugar. E ele dirá ainda que não é momento, que você não está preparado e que é melhor esperar mais um pouco. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Quanto da sua vida você ainda está disposto a entregar para o medo? Então vença o medo, recupere sua força e comece hoje a construir uma vida que você sabe que você tem capacidade de fazer e viver. Não se deixe levar pelo medo. Então, essas 3 atitudes vão te ajudar a você vencer o medo e a superar o medo. Obrigado, espero que esse conteúdo ajude e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Clica aqui e dá um like, deixe seu comentário e se inscreva, caso você não seja inscrito no nosso canal, para que você possa assistir mais conteúdo sobre esses assuntos. Em breve a gente vai estar com um grupo de estudos da consciência. E quando a gente tiver com o grupo aberto, a gente vai divulgar. Valeu, tudo de bom para todos vocês.